Se a falta de criatividade ou de conhecimento te atrapalha na hora de fazer uma decoração no estilo clássico, então presta atenção, porque se você se sente perdida em poucos minutos e de uma forma muito fácil e prática, eu vou te ensinar a passar dessa decoração para essa decoração. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Elisa Xavier, sou estudante de designer de interiores da Universidade Unicesumar e antes de começar a fazer esse vídeo pra você, eu li e assisti milhares de conteúdos sobre o estilo clássico. Quer dizer, milhares acho que nem tanto, né, mas foram bastantes ainda assim. Mas eu tenho que te contar que, sem sombra de dúvidas, esse é o vídeo mais completo sobre o estilo clássico que você vai encontrar aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ser mais criativa, com muitas dicas de designer que eu aprendi na faculdade, e mesmo que você não saiba nada sobre decoração, você vai conseguir entender perfeitamente. Se você não for inscrita, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos sobre decoração, e se você já foi inscrita, não esquece de deixar o seu like. Para você sair desse vídeo sabendo de tudo que precisa saber, eu vou começar te explicando o que é o estilo clássico, quais as principais características, como trazer o estilo clássico para o estilo moderno e mais 10 características para você conseguir fazer essa decoração na prática. Ou seja, são 20 características do estilo clássico, então vem comigo para você não perder nenhuma dica e bora pro conteúdo? Para aprender a fazer uma decoração como estilo clássico, a gente precisa saber o que é e quando surgiu. A arquitetura grega ela foi altamente influente com a construção de templos e outros edifícios públicos, como o Parthenon em Atenas, que é considerado um dos mais importantes da arquitetura clássica. O estilo clássico ele se originou na Grécia Antiga, um período de grande desenvolvimento cultural e intelectual, mais conhecido como período clássico. Na arte, o estilo clássico foi influenciado por várias fontes, incluindo a arte egípcia e oriental, bem como o próprio desenvolvimento artístico da Grécia Antiga. Os artistas gregos buscavam apresentar a beleza idealizada do corpo humano, por meio de proporções equilibradas e simétricas, e também buscavam retratar a expressão emocional através de esculturas e pinturas. E um comunicado muito importante antes de começar a falar sobre as características. Esse é o primeiro vídeo da série dos estilos de decoração, e se você quiser deixar alguma sugestão pra gente fazer o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida em especial, pode deixar lá também que eu vou responder a todos. Agora vamos falar sobre as 10 principais características do estilo clássico. E a primeira característica são os lustres. Os mais populares e tradicionais são os lustres de cristal. Eles são feitos de vidro de cristal e possuem muitos prismas que refletem a luz em várias direções, criando um efeito brilhante e elegante. Também temos os lustres de bronze. Esses lustres são feitos de metal com acabamento em bronze e geralmente apresentam vários braços e candelabros. Ele tem uma aparência mais rústica do que o de cristal. Temos o lustre de vidro soprado. Esses lustres apresentam globos de vidro soprado e são ideais para aqueles que buscam uma decoração clássica e vintage. Lustres de ferro forjado. Estes lustres são feitos de ferro forjado e geralmente possuem vários braços e detalhes ornamentais. Eles têm uma aparência mais pesada e rústica, mas ainda assim podem ser elegantes e sofisticados, combinados com outros elementos do estilo clássico. Lustre murano. Esses lustres são feitos de vidro murano, que é uma técnica de soprado de vidro originária da Veneza ou da Itália. Eles apresentam muitas cores e formas e são opções luxuosas para quem busca um toque de elegância e sofisticação na decoração. A segunda característica são os móveis de madeira. Geralmente esses móveis possuem formas ornamentais, como detalhes esculpidos, geralmente são madeiras mais grossas. Então, vamos falar sobre algumas características que possui esse móvel. Eles têm detalhes ornamentais, como entalhes, frisos, relevos e outras decorações esculpidas. Também são feitos de materiais mais nobres, como madeira maciça, mármore, bronze, materiais mais duráveis e valorizados. Acabamentos luxuosos. Os móveis de estilo clássico geralmente apresentam acabamentos de luxo, como vernizes brilhantes, laqueados, folha de ouro, pinturas decorativas e entre outros detalhes. Os móveis do estilo clássico são frequentemente projetados com formas imponentes, com pernas curvas ou retas, cabeceiras ou pés esculpidos,
e outras formas que criam uma sensação de grandiosidade. A terceira característica são os tecidos de luxo. Algumas dessas opções são o veludo, a seda, o couro e o brocado. A quarta característica são os estofados, como as almofadas ou os sofás, as poltronas. As almofadas usadas no estilo clássico, elas podem ter o formato quadrado, redondo ou até retangular. São feitas com os mesmos tecidos de luxo que eu citei anteriormente. Além disso, elas também podem ter alguns detalhes como bordados, detalhes ornamentais elaborados, aplicações de franja e borlas. E também pode apresentar uma variedade imensa de cor e de estampa. Os sofás do estilo clássico são frequentemente feitos de madeiras esculpidos à mão e apresentam curvas elegantes e detalhes ornamentais elaborados. Muitas vezes a cor do tecido desses estofados são cores mais vibrantes e escuras. E uma das coisas mais importantes do estilo clássico é a durabilidade dos materiais. Eles têm uma qualidade muito boa e são feitos à mão por encomenda. Agora presta muita atenção nessa informação. Essas 10 características não são todas as que existem no estilo clássico. Ainda vou te passar mais outras 10 características do estilo clássico, junto com algumas dicas de como você pode colocar elas na decoração da sua casa. Então, se você sair desse vídeo antes de eu terminar, você vai perder muita informação, não vai conseguir fazer o estilo clássico perfeito da forma que ele tem que ser. Então, me acompanha porque vai valer a pena. E a quinta característica são os candelabros. Se você não sabe o que é candelabro, ele era uma peça muito utilizada naquela época e toda decoração no estilo clássico tem que ter essa peça. O candelabro, ele é feito para colocar uma vela em cima. Então ele pode ser usado de várias formas, em lustres, você pode colocar na mesa, em cômodas, em vários lugares da decoração. Também pode usar a vela aromatizante, tem várias formas que você pode usar para agregar mais valor àquele objeto. E a sexta característica são os abajures. Você vai encontrar abajur em todo lugar no estilo clássico e existem várias formas de você conseguir usar isso. Então eu vou falar para você algumas ideias de abajur que você pode colocar na sua decoração. Se você quiser, você pode usar mais de um. Você pode usar ele na mesa, tem um abajur de piso, tem um abajur de parede, tem um abajur de teto, tem um abajur de velas e tem um abajur de lareira. E a sétima característica do estilo clássico é a iluminação. Naquela época, eles costumavam usar uma luz mais voltada para a temperatura quente, até por causa da quantidade de velas que eles costumavam usar. E a vela, ela produz uma luz mais amarelada, alaranjada. Então, a iluminação do estilo clássico sempre vai pender mais para a temperatura quente. Mas se você não quiser usar, ou se você quiser misturar ela com a luz fria, você também pode fazer isso, não tem problema. E a oitava característica do estilo clássico são o piso de madeira. No estilo clássico, os pisos mais comuns são os pisos de madeira ou os pisos de pedra. Esses materiais, geralmente, eles são mais duráveis e combinam com uma estética mais atemporal e sofisticada. Os materiais de piso de madeiras mais utilizados são o carvalho, a cerejeira e o magno. E também alguns outros tipos que são materiais mais nobres. E as pedras mais usadas são o mármore, o granito e o calcário. São materiais muito utilizados na época, porém eles têm um custo muito mais elevado do que você usar um piso de madeira. E a nona característica são as molduras ornamentais. As molduras ornamentais, elas não são só aquelas que vai no quadro, mas também elas podem ter no teto, nas portas, nas janelas e alguns outros tipos de enfeite de parede, como um espelho, quadro, um relógio. E a décima característica do estilo clássico são os papéis de parede. O papel de parede é um elemento muito importante no estilo clássico. Naquela época, você poderia encontrar papel de parede em todo lugar, até no teto. E você vai conseguir encontrar eles em algumas estampas, como as listras, geométricos, florais e também em alguns desenhos de cenas campestres e urbanas. E como que você pode trazer o estilo clássico, que é aquela decoração mais maximalista, mais cheia de cor, para um estilo mais moderno? A primeira delas é a paleta de cor. Você precisa trazer essa paleta para cores mais neutras, porque naquela época eles gostavam de usar muito vermelho, azul, verde, laranja.
Então a gente tem que trazer isso para uma paleta de cores neutras, porque são as cores que remetem mais à modernidade, que traz aquela sensação de pureza, de limpeza, mas sem perder a sofisticação. Os móveis continuam sendo mais sofisticados, porém um pouco menos robustos, né? Porque naquela época as mesas costumavam ser daquela madeira bem grossa. Hoje em dia não tem tanta necessidade, até porque a gente tem que pensar nas questões ambientais, né? Uma mesa daquela época dá para fazer duas hoje em dia, então não tem necessidade mais de ter aquele móvel que vai ficar passando de geração em geração. Essa é uma decoração mais conservadora, mais antiga. É muito difícil que daqui a alguns anos você vai conseguir manter isso na sua família e passar de geração para geração. A tendência das pessoas é ir acompanhando a modernidade. Temos as sancas também, que antigamente era bem robusta, cheia de detalhes ornamentais. Você ainda precisa usar uma sanca detalhada no estilo clássico, porque senão perde toda a característica dele. Mas você pode usar com moderação. Então bora para a parte mais esperada desse conteúdo, que é como fazer uma decoração no estilo clássico. E a primeira delas são os Beaux-Arrês. Me diga aqui quem que não ama os Beaux-Arrês, né? E a gente tem várias formas de conseguir fazer ele. Para quem não sabe o que que é, vou colocar aqui na imagem e te mostrar alguns modelos que você pode conseguir fazer na sua casa. Ele é muito fácil e simples de fazer. Você pode fazer ele com molduras de madeira. É uma forma mais tradicional de fazer o Beaux-Arrês, usando as molduras para criar painéis retangulares na parede, que dá um efeito mais de sofisticação, né? Trazer mais vida, detalhes ali para sua parede. E também temos os Beaux-Arrês de gesso, que você precisa contratar uma pessoa para fazer, porque eles são mais delicados. E você vai também conseguir encontrar em diversos desenhos e formas. Sem contar que o de gesso, ele também permite que você faça personalizado, né? Então, se você quiser fazer diferente, escolher ali o jeito que você quiser, você também pode contratar uma pessoa que faça. E uma das opções mais econômicas são os Beaux-Arrês de isopor. Ele é fácil de achar, é fácil de instalar também. Você pode colocar você mesmo, que é muito simples. Algumas outras opções que você vai encontrar na internet são as de EVA, que embora seja possível, não é uma opção tão adequada para um acabamento sofisticado, porque ele não é tão durável. Então, por ele ser um material que amassa, se você bater um móvel, qualquer coisinha que encostar ali, que amassar, vai acabar ficando com marcas. A segunda característica são os roda-tetos, né? As sancas, as molduras que a gente usa no teto. Você pode encontrar eles de diversas formas, é uma imensidade muito grande de coisas que você pode fazer e de materiais que você pode usar. Então eu vou citar alguns materiais que você pode colocar e o estilo ele vai variar dependendo do material e a estampa disponível. Temos a de gesso, que é a mesma situação do Beaux-Arrês, você pode encontrar em vários formatos ou você pode mandar fazer também. Temos a de poliuretano, que é um material sintético que oferece opções variadas de design, além de ser resistente e durável. Temos a opção de madeira, que é um material mais nobre, mais resistente e que pode ser usado na criação de roda-tetos mais rústico e sofisticado. Também temos uma opção que não é tão comum, que são os de alumínio ou de aço. Também pode ser utilizado na criação de um teto mais moderno e sofisticado. E uma outra opção é o de PVC. Como no Beaux-Arrês, o PVC pode ser utilizado na criação de roda-teto e é mais econômico e mais fácil de instalar. Agora presta atenção, porque a terceira característica do estilo clássico é a simetria. É muito importante que tenha simetria entre as partes e uma harmonia entre os móveis e tudo, inclusive o teto, que estão naquela decoração. A simetria ela é importante para trazer uma sensação de equilíbrio e ordem, que são uma das características mais marcantes do estilo clássico. É muito comum você ver essa decoração organizada em forma de espelho, onde um lado é exatamente igual ao outro. Você pode variar na cor de um objeto ou outro, da poltrona, mas geralmente eles são iguaizinhos, como você pode observar na imagem. E a quarta característica são os espelhos. Você vai encontrar o espelho em vários ambientes da sua decoração no estilo clássico, como no quarto, na sala, praticamente em todos os lugares. E geralmente são usados com uma moldura ornamentada. Uma outra coisa também é que geralmente essas molduras elas são encontradas na cor dourada, porque essa cor ela remete a materiais mais nobres. E era muito comum
usar a cor dourada na época, porque remetia ao ouro, ao luxo. Então, na maioria das decorações do estilo clássico, detalhamentos que envolvem metal vão ser encontrados na cor ouro. Mas se for da sua preferência, você também pode usar prata, ou bronze, ou até mesmo o rosé, se você quiser fazer uma coisa mais diferente. Mas muito cuidado com isso, não vai colocar, na sala eu vou deixar dourado, no quarto eu vou deixar prata, no banheiro eu vou deixar bronze, na cozinha eu vou deixar rosé. Não, tenta fazer um equilíbrio, né? Vamos concordar que eu acho que todos os elementos da casa, eles têm que se conversar. Então, se você vai levar algum tipo de metal para um lugar, leva para todos os outros. Se você não gosta muito, tenta usar menos, tenta, por exemplo, alguma coisa que poderia ser de metal, substitui por outro tipo de material. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um link confiável, que eu separei alguns dos materiais que a gente pode usar para decoração da nossa casa. E a quinta característica são as porcelanas. Você vai encontrar muitos objetos de decoração feitos de porcelana, com detalhes, né? Aquela coisa mais feita à mão, que é um objeto mais único. Você pode encontrar isso em abajures, em vasos, estatuetas, até mesmo em candelabros. E a sexta característica do estilo clássico são os tapetes. Não é qualquer tapete que você vai colocar na sua decoração. Existem tapetes específicos da época. Nós temos os tapetes persas, que são muito valorizados no estilo clássico por sua qualidade artesanal e os desenhos intricados e as cores ricas. Também temos os tapetes orientais. Os tapetes orientais são semelhantes aos persas em termos de qualidade e estilo, mas geralmente tem um padrão geométrico. Tapetes de lã são uma escolha mais popular no estilo clássico, porque são duráveis e macios e fáceis de limpar. Os tapetes de seda são apreciados pelo brilho e suavidade que proporcionam. Embora sejam muito bonitos, também são muito delicados e podem ser mais caros. E a última opção de tapete são os tapetes de algodão. Uma opção mais acessível para quem quer fazer o estilo clássico, e ele tem uma variedade de cores e padrões imensas, mas tendem a ser menos duráveis do que os tapetes de lã ou de seda. E a sétima característica do estilo clássico são as estampas. Não adianta nada você fazer uma decoração no estilo clássico e não saber utilizar uma estampa da época. As estampas mais comuns da época são as Paisley, eu não sei falar isso, então eu vou deixar escrito aqui para você. É um padrão indiano que apresenta uma forma curva e de gota. Também temos as listras, que são mais utilizados em cortinas e até alguns estofados. Também temos os padrões florais, que foram muito populares na época e muitas vezes apresentados em flores grandes e coloridas. E também temos o xadrez, é um padrão clássico que foi utilizado em uma variedade de tecidos de decoração, como cortinas e roupas de cama. E temos o damasco, ele é uma estampa de tecido que apresenta o padrão ornamental, geralmente em tons de ouro ou de marfim. Uma outra característica muito legal do estilo clássico, eu não vi falando em quase nenhum dos vídeos, e eu peguei essa dica em um dos comentários que uma pessoa fez, que são os tipos de planta mais utilizados na época. Então você pode usar como, por exemplo, a jiboia, ela também é conhecida como era do diabo. É uma planta trepadeira que apresenta as folhas grandes e verdes em formas de coração. Também temos a palmeira areca. A palmeira, ela é uma planta tropical que apresenta folhas verdes e longas e elegantes, sendo muito utilizada na decoração de vasos grandes. Também temos o Ficus lirata. Não tenho certeza se é assim que se fala, mas eu vou deixar o nome escrito aqui para você ver. Também conhecido como figueira lira, é uma árvore de folhas grandes e brilhantes em forma de violino. Também temos uma das mais queridinhas até hoje, que são as orquídeas. As orquídeas são plantas elegantes e sofisticadas, e você pode encontrar elas em diversas cores e pode equilibrar com a paleta de cores que foi escolhida para sua decoração. E também temos as azaleias. São arbustos floridos que produzem flores exuberantes em tons de rosa, branco e vermelho. E elas geralmente são usadas como planta de destaque e pode ser penduradas em cestas também. E por último temos as samambaias. Elas são plantas muito clássicas e a nona característica são as jarras de cristal. Existe uma imensidade de objetos que você pode usar no material de cristal, mas eu vou citar alguns aqui para você dar uma olhadinha de como que seria isso. Bom, temos a jarra, temos uma fruteira, travessa, boleira, vasos,
bombonières, manteigueira, queijeira e petisqueira. Também vou deixar aqui na descrição o link para vocês darem lá no site e de repente até comprar se for do seu interesse. Se você ficou se questionando que eu falei tudo e ficou faltando uma das coisas mais importantes, é porque eu deixei o melhor para o final, que são as paletas de cores. Para você conseguir escolher a paleta de cores ideal, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino como fazer a sua paleta para o seu ambiente com as cores que você gosta mais e não errar na combinação de cores. Então vai lá, assiste esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também. E tem mais, se você se inscrever agora no canal e deixar uma dúvida lá nos comentários, no próximo vídeo da série de estilos de decoração, eu vou responder ela lá no finalzinho do vídeo. Então não perca essa oportunidade. Inclusive, eu tenho até uma pergunta de uma inscrita que eu vou responder agora, que ela fez essa pergunta lá no vídeo da paleta de cores e eu achei muito interessante, então eu vou passar ela aqui para vocês. A pergunta dela era a seguinte: ela queria saber se a paleta de cores que ela tinha escolhido, por exemplo, para a cozinha ou para a sala, ela tinha que usar em todos os ambientes da casa dela. E eu respondi que não. Ela não precisa utilizar a mesma paleta de cores para todos os ambientes. Mas o mais ideal seria que algum desses revestimentos se conversassem, para não ficar aquela coisa de que parece que você está entrando em outra casa. Então você pode colocar com um painel ripado que você usou na sala, usa no quarto, qualquer outra coisa, cor de madeira, cor do piso, cor de algum azulejo. Tenta repetir ele em alguns outros lugares da casa, tipo assim, piso da cozinha, tenta repetir no banheiro ou na sua lavanderia, para não ficar aquela coisa muito diferentona. Até porque, por exemplo, se você fizer um quarto de menina rosa, você não vai deixar sua casa toda rosa também. Mas é interessante que tenha alguma coisinha ali que faça você lembrar, até mesmo com objetos de decoração, as plantas, qualquer coisa que você puder fazer um link ali de um ambiente para o outro já fica muito interessante. E eu tô muito feliz por você ter ficado até o final desse vídeo. É por pessoas como você que eu criei meu canal no YouTube, porque eu quero ensinar e ajudar, fazendo vídeos cada vez melhores, para você conseguir ser uma designer de interiores muito boa. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!